Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre gênero do substantivo. Videoaula 35. Língua portuguesa, gênero do substantivo. Segunda parte. Professora Rosângela Macedo Fernandes. Bem-vindos à aula de hoje. Agenda de hoje. Ler a trava-língua tatu. Identificar substantivos uniforme. Observar como se classifica o substantivo uniforme. Texto. Tatu. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Cissa, o livro do Trava-Língua. O substantivo tatu apresenta uma única forma para o masculino e para o feminino. Trata-se de substantivo uniforme. Substantivo uniforme é aquele que apresenta uma única forma para o masculino e para o feminino. Classifica-se como. Então, ele vai classificar em 3 tipos. Vamos para o nosso primeiro caso. Comum de 2 gêneros. Compare. Mário é um pianista. Maria é uma pianista. Olhem só, a palavra pianista se manteve a mesma, tanto para Mário, tanto para Maria. Então, é comum de 2 gêneros. O substantivo pianista possui uma só forma para os 2 gêneros. Tem o gênero indicado pelo artigo o, a, uma. Denomina-se substantivo comum de 2 gêneros, né? Então, vamos ver outros exemplos. Alguns substantivos comuns de 2 gêneros. O acróbata, a acróbata, o ajudante, a ajudante, o artista, a artista, o dentista, a dentista, o doente, a doente, o escolar, a escolar, o esportista, a esportista, o imigrante, a imigrante, o lojista, a lojista, o ouvinte, a ouvinte, o pajem, a pajem, o patriota, a patriota, o selvagem, a selvagem, o servente, a servente, o telefonista, a telefonista, o viajante, a viajante. Observaram? O que vai mudar aqui? O que faz mudar o gênero? É apenas o artigo. No caso, o artigo definido o, a, uma. Ele que vai definir o gênero do substantivo. Então, chama-se comum de 2 gêneros. O segundo caso é o substantivo sobrecomum. Então, vamos ver. Compare. Carlos é uma criança. Neide é uma criança. Então, olhem só. A criança serve tanto para o menino como para a menina. O substantivo criança refere-se a pessoas para indicar o sexo masculino e o feminino. Denomina-se substantivo sobrecomum. Então, sobrecomum é o substantivo que apresenta uma só forma para indicar tanto o feminino quanto o masculino. Exemplos: o cônjuge, o sujeito, a pessoa, o carrasco. Agora vamos ver aqui o terceiro caso, substantivo epiceno. Leia: a baleia é um animal manso. O substantivo baleia refere-se a animais. Possui um só gênero para indicar o sexo dos animais. Denomina-se substantivo epiceno. Para se indicar o sexo, acrescenta-se ao substantivo as palavras macho ou fêmea.
Então, o substantivo epiceno vai ser apenas utilizado para animais, refere-se só a animais, e possui só um gênero, tanto para indicar um feminino ou masculino. Aí vai acrescentar a palavra macho ou fêmea. Epiceno é o substantivo que tem uma só forma, que pode ser usada para designar tanto animais do sexo masculino quanto do sexo feminino. Os substantivos epicenos se referem a alguns animais e, para indicar o sexo, usamos as palavras macho ou fêmea. Exemplos: a égua macho, a égua fêmea. A girafa macho, a girafa fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. A onça macho, a onça fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea. O sabiá macho, o sabiá fêmea. Muito obrigada. Então, assim, nós terminamos essa parte de substantivo com relação ao gênero. Então, na primeira parte, vocês fizeram uma revisão do que já sabiam até então, que era o masculino e o feminino. Aqui, na segunda aula, vocês viram o substantivo uniforme, né? Em 3 casos: comum de 2, sobrecomum e epiceno. Então, vejam essa aula sempre que for possível para fazer as atividades do livro nas páginas do plano de estudo.